pastor, guerreiro, poeta e rei. Títulos que a gente associa logo ao rei Davi, né? Mas olha, isso é só a pontinha do iceberg. A história dele é uma das mais complexas e francamente fascinantes que existem. Não é só sobre chegar ao poder, não. É uma história cheia de contradições. Sabe aquela frase famosa? O homem segundo o coração de Deus. Pois é, essa é a imagem clássica que a gente tem do Davi. Parece que ele era quase perfeito, né? Alguém com um favoritismo divino todo especial. E é justamente por isso, por causa dessa imagem, que o resto da história dele se torna tão chocante. E, vamos combinar, muito mais interessante. E aí é que está a grande questão, o grande paradoxo. Como é que pode um rei que foi adúltero e assassino se tornar um modelo para o Messias? Como que a gente junta essas duas coisas? O homem de Deus e o homem que cometeu erros assim terríveis. Para a gente conseguir entender isso, a gente tem que voltar lá para o comecinho da história dele. Vamos começar então com a ascensão do pastor. É isso mesmo. A história do Davi não começa num trono, não. Começa bem longe disso, lá no campo com as ovelhas. Olha, se tinha alguém que não parecia ser o escolhido, esse alguém era o Davi. Ele era o caçula, o mais novo dos filhos de Jessé. Para se ter uma ideia, quando o profeta Samuel apareceu procurando o futuro rei, o pai dele nem lembrou de chamar o Davi. Ele foi totalmente ignorado. E isso já mostra uma coisa fundamental desde o início, sabe? A lógica de Deus não é a nossa lógica. Ele não olha para status, para aparência, para nada disso que a gente costuma valorizar. E o caminho dele até o trono foi todo assim, quebrando expectativas. Primeiro ele foi ungido rei em segredo pelo profeta Samuel, um ato de pura fé, escondido de todo mundo. Depois vem a famosa história contra o Golias, né? Ele vira um herói nacional. E a vitória ali não teve nada a ver com força bruta, mas sim com uma confiança absurda em Deus. E por fim, quando ele une a nação e conquista Jerusalém, ele faz mais do que criar uma capital. Ele estabelece o que viria a ser o coração espiritual de Israel. Agora, a segunda parte, a queda do rei. Porque essa subida incrível ao poder, bem, ela abriu caminho para uma queda igualmente espetacular. E a ironia é que foi justamente no auge do seu poder que começou a ruína moral dele. É aqui que a história vira completamente. O caso com Batseba e o assassinato do marido dela, Urias, para tentar esconder tudo. E o pior é que não foi um deslize, um erro de momento, sabe? Foi uma sequência de decisões frias, calculadas. Foi o poder subindo a cabeça, um abuso de autoridade que levou primeiro ao adultério e depois a algo muito pior, o assassinato de um dos seus homens mais fiéis. E as consequências, nossa, foram devastadoras, exatamente como o profeta disse que seria. A espada nunca se afastou de sua casa. A bagunça que o Davi criou do lado de fora invadiu a casa dele. Primeiro, a morte do filho que ele teve com Batseba. Depois, a própria filha dele, a Tamar, é violentada pelo meio-irmão, Amnon. E para completar, a rebelião e a morte trágica do seu filho querido, Absalão. Foi uma tragédia atrás da outra, assombrando todo o resto do seu governo. Entramos agora na terceira parte, a promessa eterna. E é aqui que vem a grande virada, a maior de todas. Porque é no meio dessa ruína toda, pessoal e familiar, que surge a promessa mais importante de toda a história de Davi. É a chamada aliança davídica. O que é isso? Basicamente, é a promessa inabalável de Deus de que não importa o tamanho da falha do homem, o plano divino para a linhagem dele não seria quebrado. A linhagem de Davi duraria para sempre. É nesse ponto que a história do Davi deixa de ser só sobre ele e se transforma na base, no alicerce para toda a ideia de um Messias. Então, a vida de Davi acaba criando dois pilares para o que se esperava do Messias. O primeiro pilar é a legitimidade, digamos, legal. O Messias tinha que ser um descendente de sangue de Davi. Ponto. Mas o segundo pilar, e talvez esse seja o mais profundo, é o modelo espiritual. Davi mostrou que um líder segundo o coração de Deus não é um líder perfeito, é um líder que, quando erra, tem um coração que se arrepende de verdade. E é esse o contraste que resume tudo. De um lado, um homem cheio de falhas, falhas graves que causaram dor e sofrimento reais. Adulterou, matou, viu a família desmoronar. Mas do outro lado, uma promessa divina que simplesmente não se quebrou. Uma aliança que se mostrou muito mais forte do que a fraqueza humana.
E chegamos à última parte, o legado de Davi. Agora a gente vai entender como essa promessa conseguiu sobreviver, mesmo quando o reino que ele mesmo construiu começou a desmoronar. Pois é, aquele reino forte e unido do tempo de Davi e do seu filho Salomão não durou muito. Depois que Salomão morreu, o reino se partiu em dois. Os reis que vieram depois foram, em sua maioria, abandonando a aliança com Deus. A coisa foi de mal a pior. Até que o exílio. A nação foi conquistada e levada cativa. Do ponto de vista político, era o fim. Game over. Mas, e aqui está o ponto-chave de tudo. O fim do reino não significou o fim da promessa. Mesmo com todo o caos político, com séculos de instabilidade, a linhagem de Davi, aquela linha de sangue, foi preservada, cuidadosamente registrada, geração após geração. E é essa linhagem que chega até José e Maria. E o legado dele não é só o sangue, é também espiritual. Pensa só nos Salmos. 73 deles são tradicionalmente atribuídos a Davi. E eles são um diário da alma. É um registro totalmente cru e honesto da vida dele. Ali a gente vê a alegria mais pura, mas também o desespero mais fundo e, claro, o arrependimento. É por isso que os Salmos moldaram a forma como milhões de pessoas se conectam com Deus até hoje. No fim, a gente volta para aquela pergunta do começo. O que essa história toda nos ensina? Talvez a lição seja que a verdadeira grandeza de um líder, ou de qualquer pessoa, não está em nunca falhar em ser perfeito. Isso é impossível. A grandeza talvez esteja na coragem de encarar os próprios erros, com humildade, e se arrepender de verdade. É isso que faz de Davi o modelo. Não por ele ser perfeito, mas exatamente pelo contrário. Por ele ser e nos mostrar o que é ser profundamente humano.